mais no Senhor. Então, todas as vezes que Deus executa uma obra no meio do povo, o nome dele é glorificado e a fé de muitos é aguçada. Por isso precisamos sempre estar congregando. Agora, como a nossa fé, ela é objeto da nossa salvação, então, o Abacuque falou que o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo, ele menciona esse texto de Abacuque em 3 ocasiões, falando realmente que a nossa salvação é através da fé. Isso todos nós sabemos. Agora nós temos que saber o seguinte: existe uma batalha intensa, contínua, diária, contra a nossa fé, contra o povo de Deus e contra a palavra de Deus. Então, se nós não tivermos consciência de que existe uma batalha contra a nossa fé, com certeza nós seremos alvos fáceis do diabo. Então, com certeza, se nós não entendermos que nós vivemos numa batalha contínua, que o diabo peleja contra as nossas vidas, que ele peleja para roubar a nossa fé, para nos destruir, nós seremos presas fáceis. Então aqui, por exemplo, em Lucas 8, 11 e 12, fala o seguinte: esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Então aqui é Jesus explicando um trecho da parábola do semeador. Um trecho da parábola do semeador. Então Jesus, ele fala que a semente que cai à beira do caminho é a semente que o diabo rouba dos corações das pessoas. Então, a semente que cai à beira do caminho é a palavra que o diabo rouba do coração das pessoas. Então, a semente é a palavra de Deus. Então, quando uma pessoa, ela ouve a palavra de Deus e ela não entende a palavra, o diabo vem e rouba aquela palavra do coração. Para quê? Para que aquela pessoa não creia e não chegue à salvação. E muitas outras ocasiões o diabo também rouba palavra de nossos corações, para que nós não creiamos na Escritura, porque a palavra de Deus, se nós formos sinceros, nós vemos que tem algumas coisas da palavra que nós paramos, analisamos e questionamos: será que isso foi assim mesmo? Será que eu posso crer realmente que Deus abriu o mar vermelho? Será que eu posso crer realmente que Elias, ele foi levado aos céus vivo? Será que eu posso crer realmente que Jesus voltará em glória com todos os anjos? Então, em alguns momentos, quando nós colocamos a palavra de Deus em xeque, com certeza o diabo está tentando roubar a credibilidade da palavra de Deus em nossos corações. Então há essa luta, o diabo tentando roubar a palavra, e quando ele não consegue, ele tenta outras formas para nos paralisar. Por exemplo, Efésios 6 fala que a nossa luta, ela não é contra carne e nem sangue, é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso nos lugares celestiais. Então, Efésios fala que nós temos uma luta travada contra o diabo e seus anjos. Então, se, novamente, nós não acreditarmos nisso, nós estamos simplesmente ignorando a palavra de Deus
e nós estamos vivendo no mundo da lua. Literalmente, porque se a palavra de Deus fala que nós temos um adversário, e o ouvinte fala assim, eu não creio, eu acho que isso aí é extremismo. Com certeza, meus queridos irmãos, quem pensa dessa forma, que a palavra de Deus, ela não é na sua plenitude verdadeira, vive realmente no mundo da lua, porque a palavra de Deus, ou ela é totalmente confiável, ou nós iremos fazer de parte dela confiável e descartá-la, ou seja, ela não passa a ser mais digna de confiança. Por isso que nós temos que crer piamente em tudo aquilo que está escrito, totalmente. Muito bem, e agora, como nós podemos fazer para vencer a batalha contra o mal? Como nós podemos vencer essa guerra? Jesus ele falou o seguinte: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, que mundo? Mundo é inimigo? Mundo é inimigo? Então Jesus falou que ele venceu o mundo. Então nós vemos aqui que o mundo realmente é uma oposição. Nós vemos aqui que o apóstolo João, ele falou o seguinte, apóstolo João, ele falou em 1 João 2, 14 a 16. 1 João 2, 14 a 16. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então, quando Jesus fala, eu venci o mundo, é porque realmente a nossa vida terrena, que está neste mundo, tende a desejar tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, ele fala que há uma luta travada entre o Espírito que habita em nós, que nos foi dado pelo Senhor, e a carne. Então, há uma luta travada entre o Espírito e a carne. O Espírito quer honrar e glorificar a Deus, e a carne quer viver segundo os padrões do mundo. Então, por isso que Jesus falou que ele venceu o mundo. Então, nós vemos que o mundo é um adversário e o próprio diabo é um outro adversário. Então, como que o diabo faz para tentar nos paralisar? Então, nós sabemos que o apóstolo Pedro falou que o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem pode tragar. Então, o diabo ele utiliza as seduções desse mundo para nos paralisar, para fazer com que nós percamos o alvo, para que nós percamos o objetivo. O apóstolo Paulo, ele falou o seguinte lá em Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós vemos nessa declaração que o apóstolo Paulo tinha perfeita convicção de que a vida dele era uma guerra, era uma batalha. Ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira, ou seja, ele cumpriu com todo o propósito que Deus havia estabelecido para ele. E por fim ele fala, ele guardou a fé. Por que ele guardou a fé? Porque nessa vida a nossa fé ela é metralhada constantemente. Nós somos alvos
alvos constantes do mal, para que nós venhamos a definhar, para que nós venhamos a perder a fé em Deus. Jesus, falando lá em Lucas, ele fala o seguinte: quando o Filho do Homem voltar à terra, encontrará fé? Então Jesus, ele questiona aos discípulos: quando eu voltar à terra, será que eu encontrarei fé? Por quê? Porque os dias finais são muito difíceis. Nós sabemos que Jesus falou que nos últimos dias aconteceriam coisas terríveis. Nós vemos isso acontecendo, coisas terríveis nos nossos dias. Por isso que ele falou: será que quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra? Sim, ele vai encontrar fé na terra. Por quê? Porque nós somos nova criatura, nós somos nascidos de Deus. Então, como que eu venço? Como que eu venço essa batalha? Então, a resposta é amando a palavra de Deus e não amando o mundo. Então, amar a palavra de Deus, Salmos 1. Quem ama ao Senhor, medita na sua lei de dia e de noite. É isso? Medita dia e noite para que possa ser como a árvore plantada junto a ribeiros. Então, quem ama ao Senhor, como disse Jesus, lá através do apóstolo João, quem ama, guarda a sua palavra. Então, ele fala que aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, quem ama ao Senhor, guarda a sua palavra. E quem guarda a sua palavra, como está escrito aqui, não vai amar o mundo. Por exemplo, lá na parábola do semeador, quando Jesus se refere ao coração espinhoso, ele fala que o coração espinhoso, a palavra bate lá, a palavra nasce ali uma árvore, no entanto, ela é sufocada pelos espinhos. E os espinhos, o autor descreve que são o quê? São as preocupações com este mundo, as seduções da riqueza e outras coisas. Então, a preocupação com este mundo, a sedução das riquezas e outras coisas ainda são espinhos que sufocam a palavra de Deus. Então nós vemos que quando eu amo o mundo, eu deixo de priorizar o reino de Deus e passo a priorizar as coisas terrenas. Então, isso aqui nada mais é do que um desdobramento daquilo que Jesus afirmou: aquele que não negar a si mesmo não é digno de mim. Então, negar-se a si mesmo é isso, é nós rejeitarmos a nossa natureza, é nós combatermos os nossos desejos inclinados à carne e nós nos submetermos ao Senhor. Falar, com certeza, é muito fácil, é uma luta, meus queridos, que nós com certeza travamos dia após dia. Às vezes temos derrotas e às vezes temos vitória, mas nós não podemos recuar. Nós não podemos recuar. Por exemplo, lá em Hebreus no capítulo 10, fala o seguinte: Hebreus 10, 37 a 39, fala assim: porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé
para a preservação da alma. Então, nós não podemos retroceder. Por mais que nós venhamos a falhar dia após dia, nós sabemos que o nosso Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar quando nós nos apresentamos a Ele e confessamos o nosso pecado. Certo? Muito bem, então, vou ler agora Marcos, capítulo 4. Perdão, 1 João 5,4. Marcos 4 eu já mencionei aqui. 1 João 5,4 fala o seguinte: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, nós vemos aqui que todo aquele que nasceu do Senhor, ele vence o mundo. Todo que nasceu do Senhor. E um detalhe é que nós temos que ser sinceros com nós mesmos, porque a palavra diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, quem nasceu de novo, aquele que nasceu de novo, vence o mundo. E o mundo é vencido pela nossa fé. E a nossa fé é fortalecida pela palavra do Senhor. Irmãos, para finalizar, Deus, ele falou para Abacuque que o justo viveria pela sua fé. Ele estava falando o seguinte, ele estava falando que ele iria trazer juízo sobre a nação de Israel, mas o justo iria viver pela sua fé. E nós vemos aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 9, 3-6, relata algo maravilhoso que o profeta Ezequiel, ele recebeu de Deus, mostrando que Deus iria livrar aqueles que criam nele, aqueles que criam e que abominavam a degradação da nação. Vejamos aí, Ezequiel 9, 3-6. E a glória de Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura, e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele, ouvindo eu: passai pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais, matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Então nós vemos aqui que Deus envia um anjo para marcar todos aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor. A nação estava em rebelião, mas tinha um remanescente. Da mesma forma como na época de Acabe, em que Elias achava que era o único fiel a Deus, Deus falou que tinha ainda 7.000 que não tinha se prostrado diante de Baal. Então aqui Deus dá a visão para Ezequiel, acerca
do que iria acontecer em Jerusalém e acerca do livramento que ele ia dar para os fiéis. Irmãos, e para concluir, nós vemos o início do livro de Abacuque, um homem em desespero, um homem desorientado, clamando a Deus por resposta, um homem que estava com a sua fé atacada, que estava com muitas dúvidas, que estava com receios, e ele começa a questionar o Senhor. Deus lhe dá a resposta, Deus fala sobre o justo, sobre a fé do justo, e Deus fala que vai fazer juízo também sobre a própria nação da Babilônia, após isso. E por fim, o profeta, ao ouvir isso, o profeta, ele chega à conclusão de que o que cabe a nós é glorificar o Senhor, aconteça o que acontecer. Então, em Abacuque 3, no final do livro, 17 e 18, fala o seguinte: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, meus queridos, após um encontro com o Senhor, em que nós colocamos as nossas queixas, e nós ouvimos o Senhor nos responder, quer seja agradável ou não, só nos resta adorar, assim como Jó fez depois da sua turbulência. Obrigado, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco.